Conectivos lógicos. Conectivos lógicos. Nós vamos ligar as proposições para criar novas proposições. E aí nós vamos usar os conectivos lógicos para fazer essas conexões, para fazer essas ligações. E eles vão aparecer com símbolos. Então você precisa ter esses símbolos aí memorizados. Por exemplo, dos conectivos lógicos, um deles vai aparecer com este símbolo. Esse símbolo vai representar o E. Então, quando você vê esse símbolo, você vai dizer o E. O E é uma conjunção. O E é uma conjunção. E ele vai criar a proposição composta P e Q. Esta proposição será chamada de proposição composta, onde estou ligando a proposição P à proposição Q, usando o E. Um outro conectivo lógico aparece com este símbolo. Esse símbolo quer dizer ou. E ele vai ser chamado de disjunção. Disjunção. A disjunção vai ligar as proposições simples P e Q, criando a proposição composta desse tipo, que nós vamos chamar de P ou Q. Então você vai ler como sendo P ou Q. É a disjunção. Então o de cima é o E, o de baixo é o ou. Temos um símbolo que aparece assim, ó. Ou ele aparece desta maneira. Bem, este símbolo vai representar o não. O não. E é conhecido como conectivo da negação. Conectivo da negação. Quando você quiser negar uma proposição, por exemplo, você pode fazer isso aqui, ó. Não P está negando a proposição P. Por exemplo, se você quiser negar Joselias é estatístico, você vai fazer não P. Não é verdade que Joselias é estatístico. Joselias não é estatístico. Ou pode negar também assim, ó. Não P. Pode ser de uma maneira ou de outra. O outro conectivo vai aparecer com uma setinha indo para o lado direito. Isso quer dizer, então, pontinho C, pontinho, pontinho, pontinho. Então, pontinho, pontinho, pontinho. Este conectivo é chamado de condicional. Condicional. O conectivo condicional, geralmente escreve assim, ó. P, a setinha aqui. E você vai ler como CP, então Q. CP, então Q. CP, então Q. Condicional. Se a setinha tiver os dois sentidos, for para a direita e for para a esquerda, vai representar então a conexão pontinho, 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 C e somente C. C e somente C. Pontinho, pontinho, pontinho. Este conectivo é chamado de bicondicional. 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 Ele aparece assim, ó. P, C e somente CQ. P, C e somente CQ. Há um outro conectivo que é uma espécie de disjunção, que aparece aquele conectivo do ou, só que agora com traço embaixo. Esse conectivo quer dizer ou pontinho, 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 ou pontinho, pontinho, pontinho. Mas não ambos. Mas não ambos. Isso é chamado de disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva escreve assim, ó. Ou P, ou Q, mas não ambos. Ou P, ou Q, mas não ambos. Então, temos aqui os conectivos. O primeiro é o E, o segundo é o ou. O não pode aparecer assim ou assado. Isso aqui é C, então. C e somente C. O ou exclusivo. Ou, mas não ambos.
primeiro é a conjunção, o segundo é a disjunção, o terceiro é a negação. Esse se então é a condicional, se e somente se é a bicondicional, e ou, mas não ambos, é a disjunção exclusiva. Vejamos um exemplo disso. Vejamos mais um exemplo. Considere as proposições abaixo. P é a proposição Joselias é estatístico. Q é a proposição Flávio é advogado. Represente as proposições abaixo. Por exemplo, letra A. Se eu falar assim, ó, essa proposição. O que representa esta proposição? É a proposição P ou Q. P ou Q. Que seria Joselias é estatístico. Joselias é estatístico. Ou Flávio é advogado. Flávio é advogado. É a disjunção. Por exemplo, na letra B, o que representaria esta proposição? Esta proposição seria P e Q, é a conjunção, que significa Joselias é estatístico. E, que é o E, né? E Flávio é advogado. E Flávio é advogado. Por exemplo, letra C. Se você tivesse o que representaria esta proposição? P e não Q. P e não Q. Seria Joselias é estatístico. E Flávio não é advogado. Não é advogado. Por exemplo, letra D. O que representa está aqui, ó. CP então que é a condicional. Isso quer dizer, se Joselias é estatístico, se Joselias é estatístico, então, é a condicional. Então, Flávio é advogado. Bem, nesse exemplo nós temos as proposições P e Q. P e Q. Ora, essas proposições P ou Q, P e Q, P e não Q, essas proposições que foram criadas ligando elas através desses conectivos são chamadas de proposições compostas. O P e o Q são as proposições simples. Quando eu liguei, criei uma proposição que eu chamo de composta. Eu criei com ou, com e, com não. Já que são proposições as compostas, elas também serão verdadeiras ou serão falsas. Então terão valor lógico. E como eu formo o valor lógico de uma composta? Bem, depende do conectivo. Quando você tiver com o conectivo ou, e se tiver P verdadeira, que é falsa, por exemplo, o ou vai produzir um valor lógico, que será verdade. Mas quando for o e, P verdadeira, que é falsa, e for a proposição composta P e Q, o valor lógico será falso. Quer dizer, o valor lógico da composta depende do tipo de conectivo. Isto é, para cada conectivo há uma regra de como produzir o valor lógico. Então há uma regra para o ou, uma regra para o e, para o então, para o não. E esta regra a gente precisa saber decorada.
Esta regra é chamada de tabela verdade. Tabela verdade. Então, nós vamos fazer a regra de cada conectivo e colocar numa tabela para você decorar essas regras. Então, a tabela verdade simplesmente é um esqueminha das regras dos conectivos que serve para facilitar a sua memorização. A tabela verdade, então, ela apenas expõe um esquema para facilitar a memorização das regras dos conectivos. Simplesmente isso. Essas regras vão estar na tabela verdade. Então, vamos agora falar da tabela verdade e expor a regra de cada conectivo. Vamos lá. Vamos então à tabela verdade. Quero saber a regra de cada conectivo. Então, eu vou ter que fazer as compostas para ver os conectivos, para usar os conectivos. Então, vamos fazer uma coluna de uma proposição simples P, uma coluna de uma proposição simples Q. E eu preciso de 4 linhas. Posso ter ambas verdadeiras, posso ter P verdadeira e Q falsa, posso ter P falsa e Q verdadeira, e posso ter ambas falsas. Vamos ver a regra de cada conectivo. Primeiro, quero saber a regra de uma negação. Então, aqui vou fazer uma coluna para uma negação. Então, vou fazer, por exemplo, não P. E aí eu vou ver a regra do não. Depois eu quero saber a regra do ou. Então, vou fazer uma composta usando ou. Por exemplo, P ou Q. Vou ver a regra do ou. Quero saber a regra do e. Então, vou fazer uma composta usando e. Por exemplo, P e Q. Quero saber a regra do então, da condicional. Então, uma composta usando a condicional. Vou fazer CP e então Q. Aí aqui vou colocar a regra do então, da condicional. Quero saber a regra do sem somente C, da bicondicional. Então, uma composta usando a bicondicional. Vou fazer então P, C e somente CQ. Quero saber a regra da disjunção exclusiva, do ou exclusivo. Então, uma composta usando o ou exclusivo. Ou P, ou Q, mas não ambos. Então, vamos colocar nessas colunas regras. Primeiro, a regra da negação. Regra da negação. Para isso, vou fazer a negação de P. A negação da primeira coluna. Qual é a regra da negação? Vamos lá? Regra da negação. Não P. A regra da negação é a seguinte, olha. Se a proposição, se a declaração é verdadeira e você negar, ela vai ficar falsa. E se ela for falsa e você negar, ela vai ficar verdadeira. Então, a regra da negação troca o valor lógico. Se for verdadeira, fica falsa. E se for falsa, fica verdadeira. Então, vamos lá agora fazer a regra da negação. Vamos negar o P? Vamos negar a primeira coluna. Se P é verdadeira, a negação não P será falsa. Se P for verdadeira, a negação não P será falsa. Agora, se P for falsa, a negação não P será verdadeira. Se P for falsa, a negação não P será verdadeira. Essa é a negação da proposição P. Troca o valor lógico. Se fosse verdadeira, a negação seria falsa. E se fosse falsa, a negação seria verdadeira. A regra da negação é moleza. Apenas troca o valor lógico. Agora, quero fazer a regra de ou. A regra do ou. Da disjunção. A regra do ou. Veja qual é a regra do ou. O ou somente será falso em um caso. Quando todo mundo for falso. Somente falso ou falso vai dar falso. Nos outros casos, o ou será verdadeiro. Então, vamos lá. P ou Q. Vamos fazer o ou das duas colunas. Verdade e ou verdade. Vai dar verdade. Pois o ou só dá falso se todo mundo for falso. P ou Q. Verdade ou falso.
da verdade. O ou só dá falso no caso, quando todo mundo for falso. P ou Q? Falso ou verdade? Vai dar verdade. P ou Q? Na última linha, falso ou falso? Falso ou falso será falso. Repare que o ou só dá falso em um caso, quando todo mundo for falso. Nos outros casos, o ou será sempre verdade. Esta é a regra do ou. Agora vamos à regra do e, da conjunção P e Q, P e Q. Como é a regra do e? A regra do e é a seguinte: o e só dá verdade em um caso, se todo mundo for verdade. Somente verdade e verdade dá verdade. Nos outros casos, o e vai dar falso. P e Q, vamos lá. Verdade e verdade dá verdade. E é o único caso onde o e dá verdade. O e só dá verdade se todo mundo for verdade. Nos outros casos, o e dá sempre falso. P e Q. Verdade e falso dá falso. P e Q. Falso e verdade dá falso. P e Q. Falso e falso dá falso. O e só dá verdade se todo mundo for verdade. Nos outros casos, o e será sempre falso. Esta é a regra da conjunção. Agora quero saber a regra da condicional. Do então, a regra da condicional. CP, então, que? Vamos à regra da condicional. A regra da condicional é a seguinte: a condicional só dá falso em um caso. Quando for se verdade, então falso. Somente se verdade, então falso, dá falso. Nos outros casos, a condicional será sempre verdadeira. Para a condicional ser falsa, só tem um caso. Quando for se verdade, então falso. Nos outros casos, a condicional será sempre verdadeira. Então, vamos fazer CP, então, Q. Como é que ficaria a regra? Se verdade, então verdade. Dá verdade. CP, então, Q. Se verdade, então falso. Dá falso. É o único caso onde a condicional vai dar falsa. Somente se verdade, então falso, dá falso. Nos outros casos, a condicional será sempre verdadeira. Olha lá. Se falso, então verdade. Dá verdade. E se falso, então falso. Dá verdade. A condicional só dá falsa em um caso. Quando for se verdade, então falso. Nos outros casos, o então dá sempre verdade. Agora vamos fazer a regra do se e somente se, a bicondicional. A bicondicional. Como é a regra? Bem, a bicondicional é a seguinte. A regra da bicondicional é simples. A bicondicional somente vai ser verdadeira se os valores lógicos forem iguais. Somente dá verdade se os valores lógicos de P e Q forem iguais. Se os valores lógicos forem diferentes, a bicondicional será falsa. Então, vamos lá. P sem somente ser Q. Verdade sem somente ser verdade. Dá verdade, pois os valores lógicos são iguais. P sem somente ser Q. Verdade sem somente ser falso. Dá falso, pois os valores lógicos são diferentes. P sem somente ser Q. Falso sem somente ser verdade. Dá falso, pois os valores lógicos são diferentes. E agora? Falso sem somente ser falso. Falso sem somente ser falso vai dar verdade, pois os valores lógicos são iguais. Esta é a regra do sem somente ser. Verdade sem somente ser verdade dá verdade. Verdade sem somente ser falso dá falso. Falso sem somente ser verdade dá falso. E falso sem somente ser falso dá verdade. E agora a regra do ou exclusivo. O ou exclusivo. A regra do ou exclusivo é a seguinte, olha. O ou exclusivo, ele só dá verdade quando os valores lógicos forem diferentes. Porque isso aqui é o P ou o Q, mas não ambos. Quer dizer que só pode ter uma verdadeira.
Então, olha, se as duas forem verdadeiras, verdade ou verdade, mas não ambos, vai dar falso. Se os valores lógicos forem diferentes, se tiver uma verdadeira e uma falsa, vai dar verdade. Verdade ou falso, mas não ambos, dá verdade. Falso ou verdade, mas não ambos, dá verdade. E se os valores lógicos forem iguais, vai dar falso. Se você notou que a coluna, a penúltima coluna e a última coluna, na realidade os valores estão trocados. Isto significa que o ou exclusivo, ou a disjunção exclusiva, ele é a negação do ser somente ser. Podemos até colocar como observação: o ou exclusivo é a negação do ser somente ser. A negação de P, ser somente ser, a negação, é equivalente a ou P ou Q mais não ambos. Repare que apenas troca os valores. Esse negócio de equivalência nós vamos ver durante o nosso curso, né? Então, durante esse curso de raciocínio lógico para concursos públicos, em vídeo aula, né? Aqui no blog do professor Elias, vamos ver equivalências. E aí eu vou demonstrar que você nega o ser somente ser com o exclusivo, né? Então, se você decorou o ser somente ser, se decorou o exclusivo. Então, só para recapitular, a regra do não, troca o valor lógico. Se for verdadeira, a negação fica falsa. Se a proposição for falsa, a negação fica verdadeira. Regra do ou. O ou somente será falso em um caso, se todo mundo for falso. Caso contrário, o ou dá verdade. Regra do e. O e só dá verdade em um caso, se todo mundo for verdade. Caso contrário, o e dá falso. Somente verdade e verdade dá verdade. Regra da condicional, do se então. Só dá falso em um caso. Se fosse verdade, então falso. Nos outros casos, a condicional dá sempre verdadeira. A regra do se somente se vai dar verdadeira em duas situações, quando os valores lógicos forem iguais. Verdade se somente se verdade dá verdade. Falso se somente se falso dá verdade. Quando os valores lógicos forem diferentes, vai dar falso. E a regra do ou exclusivo apenas nega o se somente se. Nega o se somente se. Esta é a tabela verdade. Se você quer aprender lógica, decore a regra de cada conectivo. A tabela verdade é simplesmente a regra de cada conectivo colocada nessa disposição para facilitar a memorização. Então, simplesmente, isso existe para facilitar a memorização. Beleza? Então, vamos fazer alguns exemplos sobre isso. Vamos a alguns exemplos.